Olá! Bem-vindos ao meu canal. Esse é o segundo vídeo da série que vai falar sobre alguns problemas que ocorrem no sistema penal e as soluções que alguns juristas estão buscando para melhorar as condições de presos condenados e o encaminhamento desses para iniciativas de trabalho, educação e ressocialização. Para você que não viu o vídeo anterior e ainda não sabe do que estamos falando, vou reapresentar o vídeo institucional do projeto e você que já é seguidor do canal. Adiante o vídeo até o final da reapresentação para conhecer mais sobre o projeto Emprega 347 depois da apresentação. O objetivo é que possamos debater, mas para isso, precisamos conhecer o assunto antes de aceitar ou rejeitar a ideia. Vamos lá! Uma cena que se repete em todo o Brasil. Prisões com problemas graves, que favorecem a atuação do crime organizado e pioram a situação da segurança pública do país. Em outubro de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um quadro de violação massiva de direitos fundamentais nas prisões brasileiras. O plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário e determinou um conjunto de providências. O Estado brasileiro vem sendo condenado pela situação absolutamente inadequada de seu sistema carcerário. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 23% das prisões brasileiras são avaliadas como péssimas, 8,5% ruins, 42,9% regulares. O Brasil prende muito, mas prende mal. São relatos frequentes de ambientes insalubres de higiene e alimentação inadequada, quando não estragada, e todas as espécies de violência. Um sistema absolutamente incompatível com o que diz a nossa legislação. A Constituição Federal estabelece que todo preso tem de ser tratado com dignidade e boa-fé, preservando a sua integridade moral e física, nada se faz. Porque se a sociedade não der possibilidade de a pessoa voltar a ter uma vida normal, a dificuldade é enorme de nós alterarmos esse estado de coisas inconstitucional. Além de reconhecer a situação dos presídios, o STF determinou a elaboração de um plano para reverter esse cenário. Construído em parceria entre a União, o Conselho Nacional de Justiça e com ampla participação social, o plano Pena Justa vai garantir melhor controle e participação do Estado nos temas urgentes das prisões brasileiras. É uma forma de nós fazermos com que aqueles que cometeram crime e que tenham contas a pagar com a justiça possam, uma vez pagas essas contas, se reintegrarem novamente ao seio da sociedade. O Pena Justa conta com 4 eixos de atuação e 300 metas a serem cumpridas até 2027. O primeiro trata do controle da entrada e das vagas do sistema prisional. O eixo 2 aborda a estrutura e dos serviços nas prisões. No eixo 3, o foco é nos processos de saída e na reintegração social. Já o quarto eixo traz ações para que a situação inconstitucional não se repita. Tem ainda os planos estaduais e distrital que serão construídos de forma alinhada ao Plano Nacional. O Pena Justa é um novo paradigma no compromisso do Estado brasileiro para a solução de problemas complexos, como é o caso da segurança pública. É o Estado presente para organizar um novo sistema prisional, com mais eficiência, menos violência e mais segurança para todas e todos. Apresentamos a seguir um resumo do programa Emprega 347, uma iniciativa transformadora voltada à ressocialização de pessoas privadas de liberdade no Brasil. Desenvolvido pelo CNJ em parceria com o Ministério da Justiça, o programa busca oferecer oportunidades reais de trabalho e capacitação para detentos e egressos do sistema prisional, promovendo dignidade, inclusão social e contribuindo para a redução da reincidência criminal. Conheça os principais objetivos, ações e impactos dessa política pública inovadora. Dando prosseguimento à solenidade, passamos ao lançamento do Emprega 347, um conjunto de ações do Plano Pena Justa para oferecer trabalho para 100% das pessoas privadas de liberdade. Convidamos os presentes para assistirem ao vídeo do Emprega 347.
75% das pessoas privadas de liberdade no Brasil não têm acesso ao trabalho. Entre as que trabalham, quase metade não recebe remuneração. Para criar oportunidades para as mais de 600 mil pessoas presas, diversificando arranjos produtivos dentro e fora das unidades prisionais, apresentamos o Emprega 347. O Emprega 347 é o conjunto de ações do Plano Pena Justa para oferecer ocupação para 100% das pessoas presas. O objetivo é que cada unidade prisional se torne espaço de produção, com valorização do trabalho decente e remunerado. Com escritórios em todo o país, o Emprega Lab permitirá a criação de ofertas de trabalho alinhadas ao potencial de cada unidade prisional, garantindo interlocução com o empresariado. As estratégias do Emprega 347 incluem vagas de emprego em obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC, permitindo que esse público contribua com a construção e desenvolvimento econômico do país. Produção de alimentos em espaços disponíveis de unidades prisionais, para consumo interno e para comercialização. Apoio a microempreendimentos conduzidos por mulheres. Capacitação para o trabalho e ensino profissionalizante. E muito mais. O Emprega 347 reforça políticas de segurança pública, pois quebra ciclos de crime e violência e enfraquece a atuação do crime organizado, ao fomentar novas trajetórias. Além disso, contribui com o desenvolvimento econômico e inclusivo do país, ao garantir ocupação para centenas de milhares de pessoas. Saiba mais acessando o link na tela. Na sequência, como ponto de partida para a viabilização do Emprega 347, formalizaremos o acordo de cooperação técnica entre o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Infra-SA, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Conselho Nacional de Justiça. Este acordo tem por objetivo promover a inserção e educação profissional de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional no setor de infraestrutura e nas ações de compensação ambiental relacionadas aos transportes rodoviário e rodoviário. Convidamos para a assinatura do acordo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Sua Excelência o senhor ministro Ricardo Lewandowski, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sua Excelência o senhor doutor Paulo Gonet Branco, procurador-geral da República, o senhor George Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes, senhor Guilherme Tel Sampaio, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o senhor Fabrício de Oliveira Galvão, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e a senhora Elizabeth Alves da Silva Braga, diretora-presidente substituta da Infra-SA. Para falar sobre a parceria, tem a palavra o senhor doutor Walter de Araújo Filho. Brasileiro. Esse problema é um problema não só de constitucionalidade, inconstitucionalidade, não é um problema só social, mas é um problema econômico, né? Como representante de um banco de desenvolvimento econômico, eu posso trazer alguns dados genéricos. Não existe uma pesquisa aprofundada e precisa, mas as pesquisas que temos apontam que cerca de 3,5% do PIB do Brasil é perdido todos os anos para a criminalidade, para a realização de crime. Portanto, segurança pública é fator fundamental de desenvolvimento. Em pesquisas recentes de opinião pública, o maior grau de insatisfação da sociedade brasileira é justamente com a prestação do serviço de segurança pública por parte do Estado. Quando nós tratamos do sistema prisional, estamos falando do primeiro pilar desse estado de desarranjo da segurança pública. Não existe país desenvolvido que não tenha um sistema prisional adequado, funcional. E é por isso que o BNDES é parceiro dessa iniciativa. Como Banco de Desenvolvimento, nós somos responsáveis hoje
por quase a totalidade dos projetos de infraestrutura do Brasil. E o BNDES tem grande expertise e conhecimento e iniciativa na cooperação federativa para bons projetos. Não só o apoio com recursos financeiros para que os estados se estruturem, mas também na qualificação dos servidores estaduais que tratam do sistema prisional e a realização de projetos em linha com esse belo programa Pena Justa. Eu cumprimento a todos os envolvidos, na pessoa também do desembargador Lanfredi, que tem feito um trabalho extraordinário, uma parceria também com o BNDES nesse setor. Eu diria que não é nem fator de desenvolvimento a reversão do estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário, mas é um primeiro passo civilizatório para o Brasil, que antecede a própria noção de desenvolvimento. Então, eu agradeço a oportunidade do banco de tornar esse projeto efetivo. Contem com o BNDES como um braço para a realização. Hoje, o banco já investe em 40% da totalidade dos investimentos novos em infraestrutura. E não existe infraestrutura eficiente se também não existe uma infraestrutura prisional que possa garantir condições mínimas de dignidade e a presença efetiva do Estado para a gente consertar esse estado de abandono e de crescimento da presença das organizações criminosas. O combate às organizações criminosas e uma segurança pública mais efetiva começa com essa iniciativa do controle concentrado de constitucionalidade, do controle abstrato de constitucionalidade, que gera uma política pública efetiva, um plano completo de política pública. Essa inovação não é pequena no Brasil e ela trata de um tema sensível e fundamental para gerar desenvolvimento. Muito obrigado. Para falar sobre a parceria, tem a palavra o senhor ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Como disse o ministro Ricardo Lewandowski, eu tenho um pouquinho mais de tempo de magistratura. A minha função de judicante já chega a quase 5 décadas. Não é um tempo bem expressivo e que, quando no início, nós discutíamos sobre e debatíamos sobre a história da vida prisional, da vida na prisão e do sistema prisional do Brasil, e que na época já era complicado, e que na realidade nós entendíamos que a vida prisional no país era um incentivo à inércia e à inatividade, e se notabilizava pela inatividade. Entendíamos também, na ocasião, que precisava haver uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma seria criar, naturalmente, um princípio de dignidade pelo trabalho, a valorização do trabalho. E a valorização do trabalho era exatamente garantir um trabalho decente para a população carcerária e prisional. E esse trabalho decente era preciso que houvesse respeito. Respeito pela remuneração salariada. Respeito pela manutenção dos princípios que norteiam essa função do trabalho legal. A previdência social, para não ser um barra zero naquilo em que iria ser necessário a sua atuação futura. E, naturalmente, o respeito a esses princípios, até mesmo com a formalização do emprego pela carteira assinada. E essa formalização se daria mediante a remuneração, que seria garantida a subsistência dos dependentes legais, com parte dela, e outra parte para garantir num depósito remunerado, que no futuro, quando houvesse a saída do sistema prisional, tivesse uma garantia de início da vida lá fora. Tudo isso entendíamos que deveria prevalecer nesse sistema de vida tão cruel. E não víamos num futuro próximo. E hoje estamos diante da 347, da DPF 347, daquele estado de coisa inconstitucional, que traz como resultado e como uma necessidade mudar, olhar com uma visão mais crítica,
com uma visão mais proativa para mudar esse mundo, para mudar essa chaga que nós vivemos. Bendita a hora em que nós podemos realizar. Bendita a parceria que nós podemos fazer no direito do trabalho. Porque hoje culpam o direito do trabalho e a justiça do trabalho, muitas vezes, pelo impedimento do crescimento do país. Quando, na realidade, nós temos no impedimento do crescimento do país muito mais a falta de produção e a falta de escoamento da produção. E a produção nós podemos incentivar com as atividades nessas questões que nós podemos realizar no país. A nossa malha ferroviária é um caos. E, naturalmente, o trabalho, também com ajuda, é necessário que possa ter uma melhoria tão grande. E dizer exatamente o seguinte: a Justiça do Trabalho é parceira. Parceira nesse processo de poder, naturalmente, contribuir para que nós possamos ter uma vida mais justa, uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, porque é responsabilidade do Estado proporcionar a felicidade do homem na Terra. Muito obrigado por estar presente nesse momento. O senador Cleitinho Azevedo recentemente deu sua opinião nas redes sociais desfavorável à iniciativa. Prestem bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um murro na sua cara. Você que é trabalhador, pagador de imposto, cidadão do bem desse Brasil. Eles estão com um programa agora que chama Pena Justa. Isso para mim é um murro na sua cara, vindo da CNJ, do Ministério da Justiça e do STF. A nossa justiça do Brasil. Olha algumas das medidas que vocês podem ter certeza que a gente vai barrar essa loucura. Olha isso aqui. Bolsa para presos estudarem. Bolsa recomeço. Bolsa para preso. Está compensando mais você, trabalhador, parar de trabalhar, parar de pagar imposto e virar bandido, e virar ladrão. Porque aí você vai ter direito a uma bolsa recomeço. Tem mais, olha isso aqui. Cota para presidiários em concursos públicos. Cota para presidiários em concursos públicos. Você não tem direito, mas o presidiário vai ter cota. Você, trabalhador, você tem direito à cota? Não, mas o presidiário tem. Está compensando, é ser bandido. E olha aqui mais uma. Criação de mutirões para revisão de penas e solturas de presos. É isso aí. Está querendo soltar todo mundo, liberar todo mundo. Quer dizer, compensa ser vagabundo, bandido nesse país aqui. Mas vocês podem ter certeza, eu estou encaminhando agora para a PGR, para poder anular esse programa aqui. Isso aqui é um murro na sua cara. A gente não vai permitir que bandido tenha mais privilégio que cidadão do bem. Vamos para cima, tamo junto. E você? O que pensa sobre as iniciativas de cotas para presos? Você acha que os presos devem trabalhar? Devemos acompanhar os trabalhos desse programa com atenção, a fim de identificar se ele realmente será cumprido com sucesso. Para você que acompanha o meu canal, tem um cupom grátis de desconto para compras no site parceiro, disponível no QR Code na tela ou no link na descrição. Colabore com o canal deixando a sua opinião respeitosa sobre o assunto. Gratidão por ficar até aqui e eu aguardo você no próximo vídeo.